sobre a cobra fumando, que era o símbolo do soldado brasileiro. A expressão "a cobra vai fumar" se explica porque muita gente achava mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil mandar um efetivo militar para lutar na Europa. O general, comandante daquela tropa, entregou a pistola para um general brasileiro e gerou uma inveja enorme dos americanos, porque eles estavam lutando lá desde 1943 e nunca tinham conseguido alguma coisa parecida. Poucos lugares na Itália têm monumentos e marcos feitos em homenagem aos soldados de outras nações. Mas nessas cidades onde o Brasil lutou, sempre tem uma praça, um monumento. Em determinada época do ano tem cerimônias em homenagem aos brasileiros. Falar de Paralamas do Sucesso é lembrar da batida perfeita da bateria de João Baroni. Bom, até aí nenhuma novidade. Mas por trás dessa famosa sonoridade rítmica, o baterista agora revela uma face secreta ao público. A paixão pela Segunda Guerra Mundial, que marca sua estreia também como escritor. Baroni é filho de um pracinha da FEB, Força Expedicionária Brasileira, um dos muitos heróis que representaram a nação na luta pela liberdade e democracia. Com vocês, algumas das muitas histórias de João Baroni no livro Minha Segunda Guerra. Conta pra gente qual foi a sua Segunda Guerra. O seu livro chama A Minha Segunda Guerra. Como é que começou essa sua paixão pela Segunda Guerra? Bom, eu acho que a maneira mais fácil de explicar isso é o fato do meu pai ter participado da Segunda Guerra Mundial. Meu pai foi um dos pracinhas da FEB, ele serviu no Regimento Sampaio, primeiro regimento de infantaria, participou da tomada de Monte Castelo, dia 21 de fevereiro, e ele era um dos muitos brasileiros que teve que ir para a guerra. Meu pai, que não era militar, não gostava de guerra, gostava de tocar violão, não teve jeito, recebeu o telegrama da convocação, teve que se apresentar e acabou... Não era militar nem nada, ele era reservista ou já tinha feito? Não, ele era apenas um civil comum, trabalhava nos Correios e recebeu esse convite irrecusável, né? É bom que todo mundo entenda, porque existe esse mito, né, de que todo mundo que foi para a guerra queria ir para a guerra e era voluntário e tal, mas não foi todo mundo que se apresentou, né, espontaneamente foi lá lutar contra o nazismo e tudo mais. Uma parcela dos nossos heróis, né, brasileiros realmente se apresentou espontaneamente, tudo, mas muita gente teve que compulsoriamente servir o exército para poder fazer parte da Força Expedicionária Brasileira. E o Brasil entrou na guerra em 42, mas só em 44 que ele conseguiu juntar o contingente que... Quantas pessoas foram? Foi possível na época. Havia essa meta de 100 mil homens, mas imagina só, depois de peneirar a nossa sociedade atrás de gente que pudesse compor uma força militar, a gente só conseguiu mandar 25 mil homens. Qualquer um que esteve sob fogo numa guerra deveria ser respeitado, não com uma ingenuidade e romantismo, mas por ter representado nosso país no momento em que o mundo se mobilizou contra algo tão repugnante como o nazismo. Como é que surgiu o seu interesse específico sobre os assuntos da guerra? Como é que surgiu isso dentro de você? Considero, assim, inicialmente essa experiência familiar, o fato do meu pai ter ido para a guerra. Isso acendeu lá em casa, e o fato dele não falar sobre a guerra acendeu lá em casa o nosso interesse. Então a gente gostava de tudo quanto era filme de guerra, livro, e montando miniaturas e tudo mais, e isso realmente teve um efeito ao contrário. O fato dele não falar na guerra só fez acender o nosso interesse, a nossa curiosidade pelo tema. E mais tarde, assim, eu botei de lado um pouco esse assunto, comecei a tocar e tudo, com os Paralamas e tudo mais. Mas o que me retomou o interesse pelo assunto foi um livro que eu li em 1995, chamado A Nossa Segunda Guerra, de um jornalista que se tornou meu amigo, Ricardo Bonalume Neto. Mas esse livro desse jovem jornalista, o Ricardo Bonalume Neto, ele trouxe uma visão muito moderna sobre o tema, sobre a participação do Brasil, naquela época que estava celebrando os 50 anos do final da Segunda Guerra. Então, ele fez um trabalho de pesquisa muito interessante, na época já contando com muitos documentos que estavam sendo liberados, inclusive
muitos documentos dos órgãos alemães mostrando os documentos dos submarinos alemães que estavam aqui no Atlântico Sul, afundando os navios, né, mercantes brasileiros. Aqui de cima a gente tem uma ideia bem clara de como esse lugar era um local óbvio para um desembarque, mas estava tão bem protegido, com minas e obstáculos, e os quase 5.000 homens da primeira leva ficaram absolutamente estancados aqui na areia da praia. E é uma coisa meio incrível, né? Acho que, será que eles estavam levando em conta que aquele primeiro escalão ali que ia descer, aquela primeira leva de soldados ia realmente perecer ali nas areias sob o fogo alemão? Foi uma carnificina, assim. E como é que surgiu esse viés de baterista para documentarista? Acho que tudo que você faz com paixão acaba resultando em alguma coisa. Acho que muitas vezes eu vejo esse meu empenho nessa minha dedicação pelo assunto, né, que antes era uma coisa assim, uma espécie de hobby, uma espécie de atividade secundária. Eu estou vendo que está crescendo na medida em que eu encontro esse eco interessante das minhas iniciativas e o entusiasmo de muita gente que enfim, se entusiasma junto comigo, né, pelo tema. O livro é um ótimo exemplo disso, o meu outro documentário também teve uma repercussão muito boa, e a minha ideia era levar isso além, dessa vez falando mesmo sobre o Brasil, né, na Segunda Guerra, e é uma experiência muito boa do documentário, que você não tem um script muito amarrado, você vai lá, é quase como ser um correspondente de guerra, você vai lá e liga a câmera para buscar emoções, né? E você, se tiver sorte, você vai achar essas emoções e conseguir captar essas emoções e botar num filme. Então isso é muito mágico, muito especial. Eu acho que eu tive uma sorte muito grande em conseguir captar algumas coisas muito especiais que vão ser mostradas no filme. 25.000 é muita gente, né? Se pensar, 25.000 soldados saindo do Brasil, escolhidos pelo Brasil afora inteiro, compondo uma força-tarefa, né? De fato, acho que para aquela época realmente era uma parcela grande da nossa população, mas se você for comparar com a quantidade de homens que foram enviados para a guerra de outras nações, realmente o Brasil deu uma contribuição assim modesta. E é bom que a gente fale isso sem papas na língua, né? O fato de ter sido apenas 25.000 homens não tira em nada o brio da nossa participação, e de fato foi uma participação muito especial, porque o Brasil, que não tinha um exército muito bem treinado na guerra moderna, a gente era carente aqui de recursos e de todos os aspectos da nova teoria militar. O Brasil era defasado muito nisso. Então, o fato do Brasil ter topado participar da Segunda Guerra mostra muito o ímpeto que a gente precisava, né, de se modernizar. A modernização no Brasil também começou pelo fato da gente ter que ir para a guerra, né, e tomar noção daquilo tudo, a nova doutrina militar, o equipamento militar, né, toda a coisa da logística e tudo mais. O Brasil foi obrigado, né, quase que a fórceps, a entrar na modernidade. Começou por ali. E depois o grande contrassenso, mais um grande paradoxo: o Brasil estava lá na Europa, lutando a favor da democracia e da liberdade, enquanto no nosso país a gente era governado por um regime ditatorial do Getúlio Vargas. Então esse grande paradoxo já começou aí, né? A chegada foi simplesmente triunfal, né? Parece que a gente estava libertando a cidade de Parma. Fantástico, indescritível. Porque o oficial americano, ele comia junto com o soldado. E o brasileiro tinha esse preconceito, que o oficial não se misturava com o soldado e tudo. Então, todo mundo teve que aprender. Vamos acabar com esse negócio aqui, isso aqui é uma democracia. E aí o brasileiro foi aprendendo e foi pegando essa experiência, até mesmo no campo de batalha. Acho que os brasileiros foram... Eu estou falando pela experiência aqui e com o aval de todos os ex-combatentes que estão aqui. O brasileiro foi aprendendo a lutar em campo de batalha. Por mais que a gente treine, né, você, quando chega na hora do campo de batalha, é diferente. Você
enfim, tem que se adaptar à realidade do campo de batalha. É aquela velha história de futebol, treino é treino, jogo é jogo. O que fizeram conosco lá na costa brasileira, afundando nossos navios covardemente, como fizeram, o meu desejo era vir combater os alemães aqui. Grazie mille. A gente lutou direitinho lá, sim. Acho que muita gente fez pouco caso do brasileiro em campo de batalha, mas a gente acabou ganhando uma experiência. É bom entender também o que era a guerra naquele cenário do norte da Itália, da região dos Apeninos, onde os alemães estavam encastelados em cima de morros, e de lá era muito mais fácil eles, numa posição defensiva, debelarem qualquer ataque, qualquer ofensiva, tanto que deu um trabalho danado para botar os alemães para correr, e aí a guerra realmente tinha um perfil bastante diferente daquela guerra que a gente vê no cinema, de grandes ações, né, de grandes movimentos e tudo mais. Era quase uma guerrilha, né, que existia ali, e esse entendimento das ações militares também, quem não tem esse entendimento não pode fazer essa real dimensão do que foi a guerra naquele cenário muito específico, né? Existem muitas histórias nos livros que foram escritos pela FEB, e eu acho que tem uma história em especial, assim, mais genérica, que fala de como o soldado brasileiro era sentimental e carinhoso com a população italiana. E talvez isso seja a explicação de como até hoje os brasileiros são lembrados lá na Itália. Porque o soldado americano, o soldado inglês, eles tinham uma determinação muito rígida de não interagir com a população. E era uma coisa um pouco rígida demais, a ponto deles não deixarem nem o excedente de material que eles tinham lá, de remédios e de comida, ser doado para as populações que estavam tão carentes. Então, o brasileiro, às vezes, tem essa figura muito sentimental dele não comer e dar a comida dele para a criancinha que estava com fome. Eram crianças, mulheres e velhos que iam buscar as sobras do farto rancho. O brasileiro, com sua índole bondosa, se penalizava em ver a miséria daquela gente e, de bom grado, estabeleceu o fornecimento das sobras. Desde o primeiro dia nasceu espontaneamente a Liga dos PM, Porta Mangiare, instituição essa que funcionou sempre em todas as unidades. E até por conta dessa minha viagem para fazer o documentário, a gente fez um depoimento muito emocionante de um cidadão italiano que na época era jovem e era cozinheiro do general Mascarenhas, na cidade de Porretta Terme. E ele foi contando a história dele com uma maneira muito engraçada e muito espirituosa, mas chegou uma hora no depoimento que ele se emocionou e se debulhou em lágrimas, porque ele falou que se não fosse a comida que ele levava para casa, que os brasileiros davam para ele, a esposa dele não teria tido o filho que estava lá com ele no meio da entrevista. Então, isso mostra muito essa página muito especial da presença dos brasileiros lá, que são lembrados até hoje. Poucos lugares na Itália têm monumentos e marcos feitos em homenagem aos soldados de outras nações. Mas nessas cidades onde o Brasil lutou, sempre tem uma praça, um monumento, em determinada época do ano tem cerimônias em homenagem aos brasileiros. E as gerações de hoje estão acostumadas a essas guerras tecnológicas, né? E é importantíssimo lembrar que aquela guerra era corpo a corpo, né? E as vitórias do Brasil foram 8, não foram? 8 vitórias, se não me engano, né? Basicamente, cada pequena localidade onde os alemães estavam encastelados e os brasileiros botaram eles para correr, representa, né, uma vitória da FEB, né, uma batalha. E em alguns momentos houve, sim, alguma coisa um pouco mais cara a cara, algumas pequenas escaramuças, alguns confrontos. Então, existem essas duas batalhas mais significativas da presença brasileira, que foi Monte Castelo, que era um morro onde os alemães podiam visualizar muita gente lá de cima,
e que precisou de vários ataques, desde o final de novembro de 44 até fevereiro, foram feitos vários ataques, até que no dia 21 de fevereiro, finalmente, os alemães foram colocados para correr definitivamente lá. E depois teve a Batalha de Montese, que era uma pequena cidade ali, onde também os alemães estavam numa posição muito estratégica de visualizar todo o movimento de tropas de uma estrada muito importante que cortava toda aquela região. E aí houve uma ação em conjunto com as tropas americanas, e os brasileiros receberam a incumbência de tomar essa cidade, onde estava o grosso das forças alemãs. E houve realmente um momento ali, inclusive essa ação em Montese foi onde morreu mais gente mesmo do que em Monte Castelo. E, enfim, foram vários episódios aí muito especiais aí nessa trajetória do Brasil. E teve um outro episódio muito interessante, que foi o Brasil conseguiu, a FEB conseguiu cercar e não deixar que fugissem mais de 20 mil alemães pela Suíça para chegarem até a Alemanha, da 148 de infantaria, uma tropa alemã que estava lutando lá. Então, os brasileiros conseguiram fazer um cerco na região de Fornovo e renderam, né? Nem os americanos conseguiram fazer isso, né? Os brasileiros cercaram os alemães e eles foram obrigados a se render para que não houvesse um derramamento de sangue desnecessário. Se renderam incondicionalmente, né? O general, comandante daquela tropa, entregou a pistola para um general brasileiro e gerou uma inveja enorme dos americanos, porque eles estavam lutando lá desde 1943 e nunca tinham conseguido alguma coisa parecida. Então, realmente, o Brasil fez algo de especial lá. Lembre-se que aqueles homens tão jovens e tão cheios de ardor pela pátria, pela qual iam morrer, cantavam esperançosos o estribilho da canção do expedicionário. Por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que leve por divisa esse V que simboliza a vitória que virá. Eu não saberia dizer exatamente um momento mais emocionante no livro. Eu acho que são vários momentos. Acho que foi um desafio que eu topei, né, fazer, e à medida que eu fui dando forma, né, ao livro, principalmente a primeira parte, onde eu explico muito a origem desse meu interesse pelo assunto, por conta do meu pai, eu fui fazendo esse mergulho assim nas minhas reminiscências e foi realmente muito interessante, foi muito emocionante lembrar de todas essas passagens que eu trazia assim de longa data, né, desde muito pequeno, e me lembrei especialmente de como o capacete que meu pai usou na guerra acabou virando um brinquedo para a gente lá em casa. O capacete vivia largado numa caixa de brinquedos. Então, me lembrei muito disso daí, com muita emoção. E acabei elaborando também uma maneira de explicar esse meu interesse pelo assunto, porque todo mundo fala, você é músico, você toca numa banda de rock, você gosta de guerra. E aí eu tenho que explicar de vez em quando que eu não gosto de guerra, eu gosto da história da guerra, e que, na verdade, quem gosta de guerra só quer paz e amor. Então, acho que de guerra já está bom, né? Obrigado pela pergunta. João, João, eu acho que essa frase do Ricardo Bonalume Neto, ela resume tanto esse momento, falando do seu livro. Se me permitir, eu posso ler esses 4 parágrafos, que é: a guerra é sempre algo ruim, mas é muito pior fingir que todas elas são iguais. A Segunda Guerra foi uma guerra justa. Era preciso erradicar o nazismo genocida alemão, o fascismo italiano e o militarismo racista japonês. Felizmente, as forças do bem triunfaram. Eu queria encerrar pedindo o aplauso de todos para o João, mas especialmente pelos nossos heróis que estão aqui na frente. Muito bem.